A paz do Senhor Jesus a todos. Graças a Deus, o Senhor nos dará a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui estou, através desse meio de comunicação, a internet, na página do Facebook, Pastor Gilmar da Luz. Louvo a Deus pela oportunidade concedida a cada um de nós, pela vida que o Senhor nos proporciona a viver em um mundo tão difícil, tão ardio, onde algumas pessoas têm dificuldade até mesmo de servir a Deus por conta da maneira como o mundo está. Louvamos a Deus que o nosso Deus tem nos dado, ou tem deixado a nós, um manual de instrução. E algumas pessoas ainda têm o hábito, de ler esse manual, digamos assim, a Constituição Celestial, a Bíblia Sagrada, a nossa única regra de fé e conduta. Louvamos a Deus, porque o Senhor tem dado a nós esse privilégio de poder ler e observar as maneiras de viver melhor em um mundo tão difícil de se viver. Estamos aqui mais uma vez, desta feita, e quero agradecer cada um das pessoas que irão nos assistir, irão ouvir esta mensagem. Tem uma mensagem da parte de Deus, uma mensagem bíblica, para que possamos meditar e que essa meditação possa nos trazer edificação espiritual. Nós escolhemos, as pessoas têm direito de escolher. As suas escolhas são de livre-arbítrio. Todos nós temos o direito de escolher. Todos nós temos o direito de decidir. E as nossas decisões são pessoais. Ninguém pode decidir por outro. Ninguém pode escolher por outro. Quando você decidiu ser cristão, você decidiu espontaneamente, porque você sentiu a necessidade de ser um cristão. O que é ser um cristão? É estar em Cristo, é ser um seguidor de Cristo, um seguidor de Jesus, ser um discípulo de Jesus. E uma vez que nós nos tornamos discípulos de Jesus, Ele torna-se o nosso mestre. E o mestre é o que ensina, é o que discipula, é o que orienta, é o que aconselha, é o que faz nos ser como Ele é. Quando nós tomamos essa decisão de sermos cristãos, eu estou falando essa palavra aqui para pessoas crentes, pessoas cristãs, e se alguém ouvir e não é um cristão, que possa ser, dependendo da escolha que tomar. Dentro da nossa escolha, existem regras, e essa regra ela vem pela Bíblia, Palavra de Deus. Em um mundo que é cheio de muitas crenças, de muitas maneiras de se viver, de culturas, mesmo no mesmo país, na mesma região, existem culturas diferentes, existem maneiras diferentes de se viver. Deus, Ele compreende cada um, Ele entende cada ser humano e Ele respeita cada escolha e cada decisão. Mas quando decidimos escolher a Bíblia como a nossa regra de fé e conduta, aí então o nosso livre-arbítrio já não é 100%. Não é 100%. Por quê? Porque dentro da Bíblia existem regras, existem mandamentos, existem preceitos,
juízos, e tudo isso é para ser observado. Quando nós escolhemos ser cristãos, nós estamos dizendo que estamos submissos à vontade de Deus expressa na sua palavra. E uma das maiores dificuldades que temos com relação aos relacionamentos é que nós temos muitas dificuldades de perdoar. Temos muitas dificuldades de perdoar. Às vezes, até falamos que perdoamos. Às vezes, até verbalizamos a palavra, eu te perdoo. Mas esse perdão, ele precisa ser acompanhado de um sentimento afetivo chamado amor. Perdão e amor andam juntos. Não tem como perdoar se não amar. Não tem como amar se não perdoar. Vice-versa. E este exemplo está escrito na palavra de Deus. Porque, digamos assim, o textuário da Bíblia, João 3,16, que é o versículo que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça ou morra, mas tenha a vida eterna. Então isso aí é a prova do amor de Deus. Ele não esperou que nós escolhêssemos Ele. Ele nos escolheu antes de nós escolhermos. Ele não esperou que nós o amasse, mas Ele nos amou primeiro. Ele não esperou que nós decidíssemos a nossa vida para aceitá-lo, a Jesus, para seguir seus mandamentos, para viver a sua palavra. Não, Ele fez tudo de antemão. Ele confiou em nós a vida de Jesus. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Então, isso significa dizer que, em Cristo, nós somos perdoados por Deus. Por que somos perdoados por Deus em Cristo? Porque Deus nos amou. Se não houvesse o amor de Deus, nós não seríamos perdoados por Ele. E por que somos perdoados? Porque Ele nos amou. Eu quero falar desta feita com relação ao perdão e ao amor. Ao amor e o perdão. Porque nós nos relacionamos com as pessoas e nós nos confrontamos diariamente, constantemente, com pessoas de difícil acesso, com pessoas que nos ofendem, pessoas que nos ferem, nos machucam, pessoas que falam mal de nós. E talvez você que está ouvindo e que irá ouvir essa mensagem, há de concordar que por algumas vezes você foi vítima de falatório, você foi acusado de coisas que você não fez, que você não disse. Isso lhe deixou, às vezes, desapontado, desorientado, irritado, até mesmo irado, a ponto de querer ir justificar-se, vingar, tomar vingança. Isso significa dizer que nós precisamos observar o manual de instrução de Deus para nossas vidas. Quando nós somos atingidos, quando nós somos feridos, machucados, que nós dizemos que foi injustamente, às vezes nós temos um desejo de vingança, de revidar aquilo que estão fazendo conosco. A Bíblia diz assim: não vingueis vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, diz o Senhor. Então, se Deus diz para nós não revidar aquele que nos confronta, aquele que nos fere, aquele que nos tira ou tenta nos tirar da presença de Deus,
dizendo que somos aquilo que não somos, dizendo que fazemos aquilo que não fazemos. Às vezes a gente quer revidar as situações dessa natureza e às vezes nós não conseguimos amar uma pessoa dessas. Tem pessoas que não conseguem amar alguém que lhe odeia, não conseguem amar alguém que lhe aborrece. Só que o cristão, ele precisa viver essa palavra: amar o que odeia ele, orar por aquele que persegue a ele. Mas por que o cristão tem que ser assim? Porque é assim que a Bíblia ensina. Para embasar essa minha fala, eu quero ler em Mateus, no capítulo 6, alguns versículos da palavra de Deus que nos deixa melhor diante de Deus quando nós compreendemos esta palavra. É uma palavra muito conhecida e muitas religiões usam esse texto como oração, como reza, independentemente de qual segmento religioso, mas trata-se da oração do Pai Nosso. Quando os discípulos pediram a Jesus: Senhor, nos ensina a orar, o Senhor Jesus diz: quando vos orares, não useis de vãs repetições. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo. E teu Pai, que vê tudo em segredo, te recompensará. Então, quando o Senhor Jesus ensinava os seus discípulos a orar, ele dizia assim, quando orar, diga assim, Pai nosso que estás no céu. Ou seja, ele está nos dando a entender que nós temos um Pai celestial e que está no céu e nós estamos na terra. Isso nos coloca em uma dependência de Deus. Pai nosso que estás no céu. Então, não é para ser uma decoração, não é para ter um texto ali decorado, como Pai nosso que está no céu, santificado. Não é para ter decorado, é para viver aquilo ali. Então, se eu entendo que eu tenho um Pai celestial, que é Deus, e que Ele está no céu, então ele diz, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O que quer dizer? Eu preciso santificar o nome de Deus na minha vida. Quando ele diz assim, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. A terra sou eu sou a terra, você é a terra. Então a vontade de Deus precisa predominar na sua vida, não é talvez o que você queira, talvez o que você quer não é o que Deus quer. Então seja feita a tua vontade, tanto na terra, na minha vida, como no céu. Venha o teu reino. Aí eu acho interessante, quando diz aqui, o versículo 11 do capítulo 6, o versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha, meus irmãos, a maneira, a forma ou a fórmula do perdão em minha vida e na tua vida. A condição de eu ser perdoado é eu perdoar. Deus nos perdoou em Cristo. Por que Ele nos perdoou? Porque Ele nos amou. Então, se nós não substituir o sentimento de ódio pelo sentimento do amor, nós não vamos conseguir perdoar ninguém. Quem nos fere, quem nos ofende, quem se opõe a nós, contradizendo os nossos princípios. Se nós não conseguir amar, mas isso é um amor de coração, amor fraterno. Não é aquela palavra só liberada, amor. Não se refere aqui a um sentimento carnal. Se refere a um sentimento fraterno capaz de liberar um perdão. Não é suficiente eu dizer que amo. Não é suficiente eu dizer que perdoo. Eu tenho que amar e perdoar e amar. Isso é uma coisa que não é só de boca para fora, tem que ser de coração. O nosso coração precisa se abrir para liberar o perdão, porque essa é a condição de Deus perdoar você. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Aqui não está falando de dívida, aquela que você compra no crediarista, na loja, aquilo que você compra parcelado para pagar todo mês. Não, ele não está falando dessa dívida aí.
não está falando do seu empréstimo, não é dessa dívida financeira. Está falando exatamente do sentimento, dos afetos ou dos desafetos. Essas dívidas que temos um com o outro. O Senhor Jesus disse assim, olha, quando tu for levar a tua oferta no altar e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta e vai reconciliar com teu irmão. Vai pedir perdão para ele, vai perdoar ele. Não pode haver entre o cristão mágoa, ressentimento e falta de amor e de perdão. O cristão, por ele ser perdoado, ele precisa perdoar. Por ele ter sido amado por Deus, ele precisa amar o próximo. O versículo 14 diz assim, pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoa vocês. Está escrito na Bíblia, Mateus 6,14. Pois se perdoares as ofensas uns dos outros, olha, como não se refere de dívida financeira, se refere de ofensa, se refere de pecado, de oposição, de rixas, de ódio. Pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Ou será que nós temos capacidade de dizer, bater no peito e dizer, eu não ofendi Deus? Ou será que eu posso dizer, eu não ofendo Deus? Ninguém pode dizer isso, porque a Bíblia diz que todos pecaram. E aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, se eu preciso do perdão de Deus, o meu próximo precisa do meu perdão. Se Deus me perdoou antes de eu conhecê-lo, por que eu não posso liberar o perdão para o meu irmão que falou mal de mim? Por que eu não posso liberar o perdão para o meu vizinho que às vezes não gosta da maneira que eu vivo, e às vezes me chateia e eu vou ficar zangado, odiado com ele? Não, eu devo orar para que Deus abençoe ele assim como ele me abençoou, para que o amor de Deus seja derramado na vida dele assim como foi derramado na minha vida. Se hoje nós cristãos temos uma mente aberta com relação à palavra de Deus e sabemos que temos que perdoar aquele que nos ofende, é porque um dia a palavra de Deus chegou até nós. Muitos de nós não nascemos em berço evangélico. Muitos de nós, antes de sermos cristãos, nós éramos do mundanismo, da prostituição, talvez das drogas, do homicídio, do assassinato, de tanta coisa. E Deus nos amou, nos libertou. E nós não podemos ser egoístas com relação ao sentimento do amor e ao caráter do perdão. Nós precisamos liberar o perdão, nós precisamos amar o próximo. Versículo 15 diz assim: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas, ou as ofensas de vocês. Eu preciso ser perdoado, mas a condição de eu ser perdoado é eu perdoar aquele que precisa do meu perdão. Agora, se você não tem alguém que precisa liberar o perdão, que você precisa dizer, meu irmão, eu te perdoo porque eu te amo. Meu irmão, eu te amo, por isso que eu te perdoo. Se não tem ninguém na sua vida que precisa disso, glória a Deus por isso. Mas se houver alguém na sua vida que precisa de que você se direcione a ele e diga que ama e diga que perdoa, Deus vai estar perdoando ele e você também, principalmente. Olha, uma das maiores dificuldades que temos é de assumir os nossos erros, é de assumir a nossa culpa, é de querer achar um culpado para o nosso fracasso. Às vezes eu lembro de quando o filho pródigo, quando ele voltou para casa, o filho pródigo é uma história que está escrita na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 15. Lá tem uma história do filho pródigo. Ele pegou tudo que tinha, pediu do pai a herança. E o pai deu a parte que lhe pertencia. Ele foi embora, saiu de casa, abandonou a família,
foi gastar o dinheiro da sua herança com as meretrizes, com as drogas, com as cachaças, com tudo que o mundo oferecia. Ele teve a oportunidade de viver bem, tranquilamente, durante todo o tempo que tinha o dinheiro. Só que quando ele acabou a sua fortuna, ele não foi dizer que olha, pai, eu saí de casa porque meus amigos me influenciaram. Olha, pai, eu saí de casa porque o meu irmão não gostava de mim. Olha, pai, eu saí de casa porque eu não gostava da maneira que você e minha mãe me tratavam. Não, ele não foi com essas desculpas. Qual foi a atitude do filho pródigo? Ele disse, pai, eu pequei. Isso é maravilhoso, isso é importante quando o ser humano reconhece que ele é o culpado. Ele diz assim, pai, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me apenas, ou pelo menos, como um dos seus criados. Porque lá onde ele estava morrendo de fome, tendo necessidade. E ele disse, quantos trabalhadores do meu pai têm fartura de pão e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra ti e contra os céus. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus criados. O que aconteceu? Quando o ser humano reconhece o erro, reconhece que ele é que é o pecado, é que ele que é o culpado, Deus perdoa. Deus abraçou, o pai de família abraçou aquele seu filho, mandou fazer uma festa, perdoou, não quis saber do prejuízo que ele tinha causado, não quis saber da frustração que ele causou ao sair de casa levando toda a sua herança. Não, o pai não estava importando para isso aí, o pai estava esperando o filho de volta. E aí o filho volta arrependido, reconhecendo que ele foi o culpado, que ele foi o errado. O pai abraçou, beijou, perdoou, amou, aceitou de volta e disse, esse meu filho estava perdido e foi achado. Justo é alegrar-nos com ele. Portanto, meus irmãos, que esta palavra possa ficar nos nossos corações. A condição de sermos perdoados é perdoar uns aos outros. Só posso eu receber o perdão de Deus se eu liberar o perdão. Se eu tiver uma culpa com alguém, se eu tiver uma rixa com alguém, se eu tiver um aflito, um atrito com alguém, nem adianta eu orar a Deus, pedindo a Ele a minha bênção, a minha graça. Porque enquanto eu não me resolver com meu irmão, eu não posso me resolver com Deus. Vocês observam que quando Deus deu o mandamento para Moisés, 4 dos mandamentos relacionam o homem com Deus. E os demais relacionam o homem com o próximo. Quando Deus diz, não terás outro Deus além de mim. Não fará para ti mais de escultura. Lembra do Senhor teu Deus. Ame a Deus com toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Isso aqui é um relacionamento que eu devo ter com Deus. Mas os demais do mandamento aí Deus fala, não adulterarás, não matarás, não furtarás, honra o teu pai e a tua mãe. Ou seja, os demais mandamentos me relacionam com o meu próximo. Quando o Senhor Jesus foi indagado a respeito do maior e mais importante mandamento, qual era? Ele disse, olha, o maior mandamento é ame o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu esforço. E o segundo semelhante é o teu próximo, como a ti mesmo. Deus resumiu os mandamentos em 2, mas sempre um é relacionando-me com Deus e o outro é relacionando-me com o próximo. Então, se eu pequei contra o meu próximo, então eu tenho que me acertar com o meu próximo. Agora, se eu errei contra Deus, então o meu próximo não tem nada a ver. Eu tenho a ver com Deus, porque eu pequei contra Deus. Então, se eu pequei contra Deus, o meu acerto é com Deus. Agora, se eu pequei contra o meu próximo, não adianta eu ir com Deus para resolver a minha situação com o meu próximo. Eu e o meu próximo nos resolveremos primeiro, depois me resolverei com Deus.
Se você querer estar com Deus, com um problema com o teu vizinho, com o teu próximo, com o teu irmão, você vai perder tempo, porque a Bíblia não se contradiz. E a razão, a causa, o meio de Deus se perdoar é você perdoando o seu irmão. Se isso não acontecer, ou seja, o perdão que você libera para o seu irmão e o perdão que você recebe dele é a senha que abre acesso entre você e Deus. Nós precisamos ter um bom relacionamento com o próximo para poder ter um bom relacionamento com Deus. Se não termos um bom relacionamento com o próximo, não podemos ter um bom relacionamento com Deus e vice-versa. Se não termos um bom relacionamento com Deus, também não teremos um bom relacionamento com o próximo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e que esta palavra possa edificar a nossa vida, a minha e a sua vida, a nossa vida. Então, Deus é amor. E a Bíblia diz isso. Então ele diz, você deve amar o seu irmão, você deve amar o seu próximo. Orar por aqueles que te perseguem. Amar, dar comida àquele que tem fome. Se o teu inimigo tiver fome, dá comida para ele. Se o teu inimigo tiver sede, dá bebida, dá água para ele. Mas não é tão fácil fazer isso. Não é tão fácil fazer isso. Só crente faz isso, só crente de verdade. Tem muitos que não conseguem fazer. Tem muitos que conseguem querer se acertar com Deus, sendo que tem uma inadimplência com o próximo. A Bíblia diz, não é assim, meu filho, que funciona. Primeiro, te acerta com o teu irmão ou com o teu adversário enquanto vocês estão a caminho. Porque depois ele vai te entregar ao juiz e ele vai te inserir na prisão. E tu vai ficar preso lá até pagar o último centavo da tua dívida. Portanto, meus irmãos, que esta palavra de despertamento ou de exortação, não quero exortar ninguém, mas é a palavra de Deus que nos ensina, nos orienta. Às vezes nós fazemos errado porque não sabemos o certo. Mas quando sabemos o certo e fazemos errado, aí a Bíblia diz que isso é pecado. Então, fazemos o certo, aprendemos o certo, fazemos o certo e agimos da maneira certa. E assim, o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê a bênção dos altos céus, em nome de Jesus.